Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças cardiovasculares em mulheres. Por isso eu trago para conversar aqui com a gente a doutora Viviana Lemick, ela que é cardiologista e intervencionista, vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa doença que também mata muitas mulheres e a gente acaba falando às vezes de outras doenças como câncer de mama, câncer de colo de útero e esquecemos de falar do coração das mulheres também, né, doutora? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Sim, muitas vezes nós esquecemos do coração das mulheres, né? Nós precisamos falar sobre as doenças do coração da mulher, porque as mulheres morrem tanto do coração, ou especialmente de infarto, assim como os homens, né? Então não existe mais essa diferença entre a mortalidade de doença cardiovascular entre homens e mulheres. Por isso, é muito importante a gente ter isso sempre lembrando desses números que são iguais agora nos homens e nas mulheres. Sim, doutora, e é até interessante a gente falar que a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista lançou uma campanha Mulheres Também Infartam, né, com o objetivo, então, de conscientizar aí as mulheres em cuidar também do coração. No Brasil, 1 a cada 5 mulheres adultas sofrem de doenças cardíacas e, por ano, 8 milhões de mulheres acabam sofrendo, né, morrendo aí de doenças cardíacas. E esse número é 8 vezes maior do que as de morte por câncer de mama. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essa campanha, o que motivou essa campanha, se é a primeira vez que ela acontece, explica um pouquinho pra gente. Muito prazer. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica está preocupada com esses números, como citei anteriormente, que são iguais hoje à mortalidade dos homens e das mulheres por doenças cardiovasculares. Então, a sociedade resolveu fazer uma campanha que se chama Mulheres Também Infartam. Essa campanha, ela tem o objetivo de levar para o público em geral esses números e mostrar a importância das mulheres procurarem ajuda e cuidados com o seu coração, né? Esses números que você citou são muito impactantes, são verdadeiros para o mundo todo. Então, no mundo todo, quando se contabiliza as mortes por doenças do coração e compara, por exemplo, com as doenças como câncer de mama, então, doenças do coração em mulheres comparados com o câncer de mama, a nível global, as doenças cardiovasculares matam até 8 vezes mais do que o câncer de mama no mundo todo. Sim, 20% das mulheres morrem por problemas do coração, especificamente por doenças isquêmicas, como infarto do miocárdio. Mas se somarmos ainda as doenças do tipo hipertensão, ou mesmo outras doenças que normalmente vêm associadas, como diabetes, esse número ainda é maior. Então, por esse motivo, a sociedade foi motivada a fazer essa campanha, que hoje é uma campanha que está no Brasil todo, Mulheres Também Infartam, é uma campanha que está sendo apoiada pelo nosso grupo, que é o Grupo de Mulheres Intervencionistas, o Grupo MINT, e tem esse objetivo de levar esses números para a população em geral, chamando a atenção para que mulheres também infartam e ainda mais, que mulheres infartam tendo sintomas um pouco diferentes do que os homens. Então vamos lá, doutora, já que a gente está falando de sintomas, quais são os sintomas, então, que podem servir de alerta? A gente sabe que a mulher hoje em dia tem jornada dupla ou tripla, né? Trabalha fora, trabalha em casa, cuida de filho, às vezes na correria nem percebe alguns sinais do corpo. Então, quais são os sinais que a gente precisa ficar em alerta e procurar uma ajuda médica?
Sim, então, a gente sabe que na maioria absoluta das vezes que ocorre um infarto, o infarto acontece, ele se manifesta com uma dor forte no peito. Essa dor normalmente ela é acompanhada por sudorese, por palidez. Essa dor, muitas vezes, ela é irradiada para os membros superiores, irradiada também para o queixo e irradiada também para o epigastro, muitas vezes acompanhada com náuseas e até vômitos. Então, essa é a dor típica, é o quadro típico, clássico do infarto agudo do miocárdio. Contudo, nem sempre nas mulheres é assim. Em 40% das mulheres, e especialmente nas mulheres mais jovens, ou seja, aquelas antes da menopausa, o infarto não se manifesta dessa maneira com os sintomas clássicos. As mulheres, muitas vezes, então, podem sentir apenas um mal-estar, uma dor meio atípica, um mal-estar acompanhado de náusea, vômito, às vezes uma tontura, palpitação, e esses sintomas podem sim ser a manifestação de um infarto. A preocupação maior das mulheres quando tem esse tipo de quadro atípico é especialmente naquelas mulheres que já têm alguns fatores de risco. O que são fatores de risco? Os fatores de risco são aqueles que, quando somados, acrescentam uma chance maior da pessoa, no caso aqui estamos falando das mulheres, ter problemas do coração. Quais são esses fatores de risco? Diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo especialmente, né? E claro, a história familiar positiva, ou seja, quando a mulher já tem na família história de mãe, pai, irmãos que já tiveram um infarto ou que morreram subitamente antes dos 60, 65 anos. Doutora, e se a gente tiver que classificar aí uma faixa etária em que as mulheres acabam tendo mais riscos de doenças cardíacas, qual seria essa faixa etária? Existe um número aí, não sei se vocês já têm algum tipo de estudo que mostra em qual idade as mulheres costumam ter mais problemas cardíacos ou não? Conta um pouquinho pra gente. Bem, classicamente também sempre foi estudado que as mulheres têm mais infarto ou têm mais chance de ter problemas no coração após a menopausa, né? Porque antes da menopausa, os hormônios femininos são hormônios, entre aspas, protetores das paredes das artérias, fazendo diminuir a chance de doenças cardiovasculares. Contudo, isso já não é mais realidade. Exatamente pelo fato daquilo que você falou, que hoje em dia as mulheres têm uma dupla, uma tripla jornada de trabalho, têm mais estresse, fumam mais, têm menos tempo de fazer atividade física. Tudo isso fez com que elas se igualassem aos homens também nos riscos de doença cardiovascular. E a doença do coração, quando chega com a idade mais jovem, ela é mais grave. E nas mulheres, quando ela chega antes da menopausa, ela tem maior chance de vir dessas formas atípicas. E muitas vezes nem ser um infarto em decorrência de uma obstrução nas artérias do coração por gordura, por aterosclerose. Nas mulheres mais jovens, os infartos acontecem também por outros motivos. Por exemplo, mulheres durante a gestação ou no pós-parto também infartam e infelizmente, cada vez mais frequente esse tipo de infarto por exemplo, dissecção de artéria coronária sem ter uma doença obstrutiva aterosclerótica. Então, não é só as mulheres com grandes fatores de risco ou as mulheres após a menopausa que precisam ficar atentas às doenças do coração, e sim todas as mulheres, especialmente, claro, aquelas que têm fatores de risco, mas o acompanhamento das mulheres deve ser feito sempre com muito cuidado, não esquecendo a possibilidade da doença cardiovascular.
Sim, doutora, e as doenças cardiovasculares, elas são muitas vezes silenciosas, né? E quando a gente é pego, às vezes é pego de surpresa, numa emergência, né? Dificilmente aí a gente consegue, durante a vida, descobrir, às vezes, um problema, desde que já não seja algo genético, né? Doutora, agora dentro disso, a senhora falou que muda um pouquinho os sintomas, né? Antes da menopausa e depois da menopausa. Se a gente tiver que alertar as mulheres que estão em casa, as mulheres mais jovens, as mulheres também um pouco mais velhas, o que a gente pode falar para elas de alerta? O que muda de uma mulher mais jovem para uma mulher mais velha nessa questão de sintoma? Bom, a primeira coisa, o alerta é o mesmo para todas as faixas etárias, ou seja, não fume, faça exercício físico, cuide da sua alimentação, cuide para diminuir o seu peso, né, o sobrepeso, porque tem coisas, como você falou, a história familiar, isso a gente não consegue, obviamente, mexer nesse fator de risco. Então, todos os outros nós devemos ficar atentos, né? Antes da menopausa, os sintomas atípicos, ou seja, esse quadro, nós não podemos esperar ter dor no peito para procurar um médico. Nós não podemos esperar ter pressão super alta para começar o tratamento. Nós não precisamos ter algum acidente vascular cerebral para procurar o cardiologista ou neurologista. Nós precisamos cuidar dos fatores de risco. Ou seja, dieta, exercício, alimentação regrada, exercício físico sempre, diminuir o estresse, não fumar e especialmente aquelas que já têm diabetes ou hipertensão, tomar medicamento de uma forma absolutamente regrada e acompanhada pelo seu cardiologista. Isso é muito importante. Contudo, como você falou, após a menopausa, por causa da inversão dos hormônios, da mudança hormonal que ocorre na mulher, a chance de quem já era hipertensa ter uma descompensação, de quem já tinha um sobrepeso, de aumentar ainda mais o sobrepeso, é sempre maior. Então, após a menopausa, o cuidado, o acompanhamento com o cardiologista deve ser mais frequente. Doutora, então existe uma diferença aí nos sintomas de homem para mulher? Existe, né? Quais seriam essas diferenças? Por que essa diferença? Veja, as mulheres também podem, e em sua maioria, quando infartam, elas também têm a dor clássica. Como eu expliquei, em 60% das mulheres nos infartos tem aquela dor clássica, dor no peito, irradiada para membros superiores e tal. Mas 40% não. Nos homens é muito difícil um homem ter infarto com dor atípica. O homem normalmente tem dor típica quando tem infarto, né? Isso acontece especialmente porque a mulher, ela tem vasos mais finos. A circulação coronariana, ou seja, a circulação do coração, tem artérias e veias muito fininhas e que a doença pode ser no cantinho, no finalzinho da artéria, o que a gente chama de doença de microcirculação. Isso pode acontecer também nos homens, mas é muito mais comum nas mulheres e naquelas diabéticas e naquelas obesas. Então, essas mulheres têm um risco maior de ter sintomas atípicos. Já que nós estamos falando das mulheres que têm doença de microcirculação, ou seja, essas doenças de vasinhos pequenos, é muito importante também a gente lembrar de uma coisa que até então eu não falei, que é a associação do cigarro, que é um fator de risco muito importante, muito pesado, o cigarro com o anticoncepcional oral. A gente sabe a importância do uso do anticoncepcional oral, que o médico ginecologista, obstetra, deve fazer a prescrição de uma forma que ele tenha acompanhamento dessa paciente. Contudo, as pacientes que já fumam e que usam anticoncepcional oral, e especialmente naquelas que são diabéticas, esse tripé
ele é explosivo. É muito comum, é muito frequente pacientes que usam anticoncepcional e que fazem uso do cigarro terem infarto. Então, é muito perigosa essa associação, especialmente quando associada ainda com o diabetes. Infelizmente, não é incomum nós encontrarmos mulheres que fumam, que são diabéticas e que usam anticoncepcional. Essa associação, ela deixa o sangue, entre aspas, mais grosso e faz com que aumente a chance de formar coágulos, levando a chance maior de complicações cardiovasculares. Doutora, então só para a gente deixar bem claro, não é que o anticoncepcional seja um fator de risco. Ele é um fator de risco desde que ele seja associado a esses hábitos que não são bons para a saúde de ninguém, né? O uso do cigarro. Exatamente. Sempre bate tanto nessa tecla, não é só o câncer de pulmão, é também doenças cardíacas, dentre outras também. Então, só para a gente deixar claro para quem está em casa, não é que o anticoncepcional faça você ter risco maior de infarto, é isso, né? É isso mesmo. A associação do anticoncepcional oral com o diabetes e com o cigarro é uma associação perigosa. Se houver a necessidade muito evidente e única de que aquela paciente que já é diabética precisa usar anticoncepcional oral, não existe outro método de anticoncepção para aquela mulher, ela deve ser acompanhada bem de perto. Ou seja, anticoncepcional oral não é uma coisa que a mulher pode ir na farmácia comprar e escolher qual. Não, isso deve ser feito com uma indicação médica. E quando é uma paciente já com fatores de risco cardiovascular, essa indicação deve ser também orientada pelo cardiologista. Agora, doutora, vamos entrar um pouquinho no assunto de pessoas, de mulheres que já têm algum tipo de doença cardíaca, seja ela mais séria ou mais simples. Vamos supor no caso de uma paciente que tenha prolapso mitral. Desculpa se eu estiver falando errado o nome. E ela estiver usando também o anticoncepcional via oral. Isso é um fator de risco ou não? Qual é o cuidado da mulher que já tem esse tipo de doença cardíaca? Qual é o tipo de cuidado maior que ela tem que ter, além de passar sempre, né, no cardiologista? Isso. Bom, o prolapso da válvula mitral, você falou certo, ela é uma alteração da válvula mitral, na verdade, das cordoalhas, das cordinhas que seguram a válvula mitral. E quando essas cordinhas são muito grandes, a válvula ela entra no interior do átrio esquerdo, fazendo com que possa voltar um pouquinho de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. O prolapso da válvula mitral, ela é uma alteração muito comum, quase 30% das pessoas têm. Contudo, nas mulheres e nas mulheres jovens, isso costuma dar alguns tipos de sintoma, como palpitação, como até dor no peito. Mas, normalmente, o prolapso de válvula mitral não tem maiores complicações. Contudo, deve ser acompanhado sim pelo cardiologista, porque depende do tamanho desse prolapso, né? Na maioria dos prolapsos não precisa nem tomar medicamento. Contudo, em alguns prolapsos precisa tomar sim algum tipo de medicamento, até antiarrítmico, e em alguns prolapsos deve ser cuidado até, por exemplo, quando vai fazer algum tipo de cirurgia, usar algum tipo de antibiótico antes, mas essas decisões são indicações do cardiologista que conhece aquele prolapso daquela paciente. Porque, como eu disse, o prolapso é muito frequente na população em geral. A maioria das pessoas que tem prolapso da válvula mitral não tem nenhum diagnóstico, não sabem ter. E muitas vezes queixas muito atípicas, como palpitações, dor em pontada no peito,
podem ser causadas por prolapso de válvula mitral. Doutora, assim como o prolapso, existem outras doenças também, né? O sopro do coração. Mulheres que têm esse tipo de doença já pré-existente, elas têm que tomar um cuidado maior, né? Qual seria esse cuidado maior? O sopro, ele é a manifestação que o médico ausculta, né, com o estetoscópio, é o barulhinho da passagem do sangue pelas válvulas do coração. Então, esse sopro, ele pode ser desde fisiológico, um sopro normal, especialmente em crianças, é muito comum ter sopros fisiológicos que não são em decorrência de nenhuma alteração da válvula, de nenhuma doença da válvula, mas às vezes existem crianças que precisam de acompanhamento para ver se aquela válvula vai se desenvolver normal e que a maioria desses sopros acabam desaparecendo. Contudo, o sopro que chama atenção, ou que quando os adultos falam, eu tenho um sopro, normalmente esse sopro acontece por alguma má formação da válvula, ou essa má formação destas válvulas é uma má formação congênita, ou é uma má formação porque a válvula ficou doente por causa de uma inflamação. Ou seja, essa válvula teve uma doença, no nosso meio a mais comum é a doença reumática, que é aquela que decorre de uma infecção na garganta e que daí essa inflamação acaba inflamando também as válvulas do coração e acaba deformando a válvula. Se essa válvula deformada, ela não consegue mais fazer a sua função corretamente. Qual que é a função das válvulas do coração? É abrir e fechar. Abrir e fechar. Então, quando o coração bate, tem algumas válvulas que precisam fechar para o sangue não voltar para o pulmão e tem outras válvulas que precisam abrir para o sangue sair do coração para o resto do corpo. Então, essas válvulas devem abrir e fechar toda a batida do coração, ou seja, nosso coração é uma máquina perfeita que fica batendo, abrindo e fechando todas as válvulas. Nós temos 4 válvulas no coração que o tempo todo ficam abrindo e fechando. Ou seja, se essas válvulas estão mais endurecidas, elas não conseguem fechar direito ou elas não conseguem abrir totalmente, o sangue, quando passa por ali, faz esse barulho que a gente ausculta e que é o sopro, e que daí com esse sopro, esse paciente tem um sopro, eu preciso fazer outros exames para ter certeza o que está acontecendo com essa válvula e daí sim fazer um acompanhamento dessa doença valvar, que algumas vezes precisa só de um acompanhamento, como é o caso do prolapso da válvula mitral, na maioria absoluta das vezes é só um acompanhamento clínico, mas em algumas vezes as doenças valvares precisam de substituição dessa válvula, né? Precisa que essa válvula seja retirada e colocada uma outra válvula no lugar, que isso pode ser, na sua maioria das vezes, feito de forma cirúrgica, com uma cirurgia com abertura no peito, ou então, mais recentemente, uma troca valvar percutânea, ou seja, com um furinho na virilha, entra um catéter e substitui a válvula sem precisar abrir o peito. Então, vamos lá, doutora. Pessoas, então, não só mulheres, mas homens também, com esses pequenos defeitos no coração, precisam ficar mais alerta ainda, passar regularmente no cardiologista e jamais se automedicar, seja com anticoncepcional ou qualquer outra medicação, sem falar com o cardiologista e também não fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico sem antes ter uma cartinha do cardiologista, né? Exatamente, você lembrou muito bem. Agora, saindo um pouco da doença isquêmica do coração, que são as artérias coronárias entupidas, mas indo para o lado das doenças valvares, né? É muito importante que as pessoas que têm uma doença valvar conhecida, mesmo que estável, mesmo que seja um prolapso de válvula mitral, né? É que para qualquer procedimento cirúrgico, mesmo pequeno,
tenham a avaliação do seu cardiologista para saber se precisa fazer o uso de algum medicamento antes do procedimento, ou se deve algum dos seus medicamentos que está em uso, né, deve parar antes do procedimento. Porque em alguns casos, já aprofundando aqui, em alguns casos de doenças valvares mais severas, que os pacientes precisam usar, por exemplo, anticoagulantes, né, que são medicamentos que afinam muito o sangue, esses medicamentos podem originar sangramentos durante uma cirurgia. Então, obviamente, nos pacientes que usam esse tipo de medicamento, se vai fazer uma cirurgia, mesmo que pequena, mesmo que um tratamento dentário, ele precisa de uma avaliação do seu cardiologista para dizer, olha, pode parar um dia, 2, 5, precisa fazer exame, ou não pode parar, precisa tomar outro medicamento no lugar. Em alguns casos, o paciente não pode ficar nem um dia sem esses medicamentos, então o paciente precisa internar no hospital para tirar o medicamento anticoagulante e utilizar outros medicamentos que são feitos daí na veia para substituir e o paciente poder ser submetido a algum procedimento cirúrgico. Doutora, a gente voltando agora, né, para as mulheres, essa transição aí da pré-menopausa para a menopausa é realmente, então, a faixa em que a gente tem que ficar mais de olho na nossa saúde? Sim, com certeza. É uma fase difícil da nossa vida, porque é assim como a adolescência, né? Que existe uma explosão de hormônios, né? E que se manifestam muitas vezes por espinhas no rosto, por alteração do humor, né? É muito conhecido isso, que os adolescentes se transformam, né? E assim como também acontece com a mulher madura. Quando entra na menopausa, os hormônios vão diminuindo, né? Os hormônios femininos vão diminuindo, e assim também existem alterações de humor, alteração no seu hábito alimentar, fazendo com que ela comece a comer mais outros tipos de alimentos, com que ela fique muitas vezes depressiva, muitas vezes aumente o peso por esses fatores associados, né? Fazendo com que todas essas coisas aumentem, levem a um aumento da chance de doença cardiovascular. É muito comum também nessa fase, exatamente por tudo isso, que uma hipertensão que era controlada, muitas vezes só com dieta, só com os cuidados alimentares, a partir da menopausa precise usar medicamento. De um diabetes que era controlado com medicamentos mais leves, a partir da menopausa precise de uma nova avaliação e muitas vezes outros medicamentos precisam ser iniciados. Então, realmente é uma fase difícil na vida da mulher, mas que desde que ela tenha o acompanhamento, já antes da menopausa, essa é a orientação, né? Com o ginecologista, em contato com o cardiologista, essa fase é para ser uma fase absolutamente normal, natural da mulher, pensando que a partir daí tem ainda muitos anos de vida, cada vez mais anos de vida após a menopausa, com uma excelente qualidade de vida. E é esse um dos objetivos da nossa campanha, que a mulher tenha uma boa e uma excelente qualidade de vida, né, sem doença cardiovascular. Tá certo, doutora. Acho que a gente conseguiu aí tirar um pouquinho de dúvida de algumas mulheres que estão em casa e alertar também todo mundo que está em casa, homens e mulheres, sobre as doenças do coração. E eu queria então deixar aqui também o endereço, né, da campanha no Instagram, é @mulherestambéminfartam. Então você que está em casa, acessa lá o Instagram, @mulherestambéminfartam. Caso você não tenha tirado alguma dúvida aqui no nosso programa, acessa lá, que lá também você tem todas as informações da campanha e o que você precisa ficar de olho também no seu coração, né? Muito obrigada, doutora. Eu queria agradecer, então, esse tempinho que você tirou para conversar com a gente nesse assunto que é tão importante e que está matando tantas mulheres. Verdade. Muito obrigada. Em nome da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e do Grupo MINT, Mulheres Intervencionistas, eu agradeço o espaço e espero todas vocês no nosso site, no nosso Facebook,
e no nosso Instagram. Tá certo, doutora. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.